Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para essa live aí extraordinária que nós vamos fazer hoje aí a pedido da espiritualidade. Osmir, é com você. Boa noite a todos. Mais uma live que vamos fazer a pedido da espiritualidade. Vocês me perdoem, eu estou deitado. Eu dei um mau jeito de novo, embora estou fazendo um tratamento com o fisioterapeuta. Eu estava muito bem até ontem de madrugada, mas essa madrugada eu dei um mau jeito muito grande na minha coluna e eu não estou conseguindo nem ficar de pé e nem sentado. A dor é violenta. Então vocês vão me perdoar. Essa é a razão que eu estou deitado, infelizmente. Nós vamos em frente e nada vai nos afetar. Vamos lá. Eu fico contente de estar aqui. O irmão Braulio dando essa chance para todos nós. Vocês deram várias sugestões. Infelizmente fomos obrigados, não eu, mas a espiritualidade, a tomar uma atitude, porque a gente pede para um, pede para outro, pede para outro, e as pessoas não querem fazer palestras. E fica difícil a gente formar um grupo. Mas parece que vai aparecer mais oradores de fora. Isso é muito importante. Vamos lá, então. Estou à disposição para esta reunião de hoje, um pouco diferente, onde não teremos perguntas e respostas. Vamos lá. Será falado sobre vários assuntos. Creio que o Uri fez as perguntas necessárias. O irmão Braulio deu alguns tópicos para ele que ele fizesse as perguntas, que são dúvidas que aparecem na doutrina espírita. Então nós devemos fazer o possível para que a gente esclareça tudo isso. Vamos lá, por favor, Yuri. Vamos lá. A evolução só se dá pela dor? Então nós não poderemos jamais ajudar aquele que passa por um grave problema, porque iríamos prejudicá-lo com seu resgate? Não. A evolução não se dá pela dor. A dor causa revolta, a dor causa insatisfação. Olha, hoje eu estou deitado aqui cheio de dor. Eu não acho que seja uma evolução para mim, porque está me tirando o prazer de ficar sentado para dirigir um programa. Então, isso não é evolução. Pelo contrário, eu tenho que me encher de remédios. A evolução se dá com o coração aberto, com amor, com carinho. Temos a evolução das dores morais. Essas também fazem com que a gente dê grandes saltos. Mas uma dor violenta poderá até dar, no final de existência, alguma evolução, mas eu afirmo que causa muita revolta. Não estou revoltado hoje, não, mas a evolução em si, com muito mais carinho, com muito mais satisfação, amor, se dá mais fácil. As drogas e o centro espírita. Por que há centros espíritas que não aceitam drogados e alcoolizados, enfim, e nem querem fazer palestras sobre esse assunto com medo de atrair entidades deste tipo? Bom, é uma realidade que quando vem uma pessoa altamente alcoolizada numa reunião pública, ou muito drogado, em que ele não vai saber se comportar, até nos estatutos da casa dizes que não poderão estar presentes para não atrapalhar os outros. Isso daí não é falta de caridade. Nós deveremos acatá-los, orientá-los que venham no outro dia para receber todo o tratamento e orientação necessária. Ou no mesmo dia deverá receber toda a orientação necessária de como ele deverá proceder para que não haja essa descompensação. Agora, ter medo de ter um drogado numa reunião ou de dar um tratamento para um drogado, ele poderá ser encaminhado para a reunião de desobsessão. Não presencial, isso nunca.
mas para se dar uma assistência a ele, enquanto ele vai equilibrando-se conforme ele desejar, ou mesmo a bebida. Mas dizer-se que devemos ter medo, temer que os espíritos vão nos atacar, eu conheço centros espíritas aqui no nosso bairro mesmo que não faz trabalho de desobsessão porque tem medo que o grupo fique atacado, fica assim, numa inércia, e depois acontece mil coisas na casa espírita. E não foi isso que a gente aprendeu. Nós temos que ajudar através da desobsessão as criaturas que têm necessidade de se ter essa assistência. Não. A abertura deve ser dada dentro dos limites e de parâmetros necessários. Como eu posso ajudar a transformar um homem? Pelo meu exemplo, nós somos espelhos e somos vidraças. Como é que eu quero transformar alguém se lá na casa espírita eu faço palestras, eu dou exemplos, e etc, etc. Quando eu viro as costas, eu faço tudo ao contrário? Olha, não estou dizendo que nós vamos ser criaturas brilhantes, pelo contrário. Nós fazemos, a cada dia, nós procuramos acertar meio centímetro. E através desse meio centímetro que nós vamos dar exemplo a outros. Ninguém pode exigir de ninguém uma perfeição. Nós não estamos ainda preparados para isso. Mas nós podemos fazer o possível para ajudar as criaturas de uma maneira mais correta possível. E as criaturas também ajudarem a gente. Quantas vezes é criticado o membro que está dirigindo uma casa, mas ninguém dá uma mão para ele, ninguém o ajuda. É necessário que tenha uma ajuda mútua. Aí sim nós vamos crescer. Yuri. Existiu uma comunicação de uma pessoa, Osmir, na rede social, eu coloquei aqui no meio também. Tá? Ela questiona, ela fala assim, referente a socorro através do passe, e que os centros espíritas obrigatoriamente iniciam por palestras, se isso é correto. Tem que participar da palestra para depois receber esse socorro. Ah, mas não tenha dúvida. Eu conheço centros espíritas que começam uma reunião com o Pai Nosso, a sala lotada, começa a fazer passe e as pessoas vão se levantando e vão embora. Até que sai a última pessoa. Isso daí é uma desorganização espiritual. Me perdoe quem assim o faça. Eu não estou falando mal. Eu estou criticando no bom sentido. Nós temos que fazer o seguinte. Em primeiro lugar, uma boa palestra do Evangelho. Uma palestra que mexa nos brios da criatura, para que ela possa, no bom sentido, para que ela possa se levantar, dar ânimo, força de vontade. E aí a pessoa já está, nesse momento, mudando o seu padrão vibratório, se preparando para receber o passe. O médium, por sua vez, também estará se preparando, porque o médium vem do seu dia a dia, da sua agitação, ele vem para uma casa espírita e ele vai, de uma forma ou outra, começar a querer receber entidades para fazer passe. Que passe será esse? Ou ele mesmo fazer um passe magnético? Que passe será esse sem preparo? Agora, após uma prece, um bom evangelho, nós teremos sim a possibilidade de fazer um bom trabalho. E tem outra coisa que é importante, ninguém saia antes, porque há campos vibratórios dentro de uma sala, de uma câmara de passes, e nós vamos quebrando se a gente sair antes para fora da casa de oração. Vamos esperar que tudo seja na hora certa e que todos saiam juntos até o término dos trabalhos. Os que receberam passe, continue orando para ajudar aqueles que estão recebendo. E nós não sabemos o que a espiritualidade ainda está fazendo espiritualmente para aquelas criaturas que já receberam o passe. Vamos lá. Existem almas gêmeas? De jeito nenhum. Essa coisa
Kardec já explicou, e tantas outras entidades, André Luiz explica, que não existe almas gêmeas, existe almas que são afins, criaturas que são afins um do outro. Se fosse almas gêmeas, já deixaria de se ter uma evolução, porque nós somos individualistas, nós somos individualizados, melhor corrigindo, do lado de lá e do lado de cá. Eu sou a minha personalidade. Se eu tiver uma pessoa que está comigo, é outra personalidade. Junto nós vamos crescer. Então não precisaria ter lei de encarnação, não precisaria ter nada. Essa história de falar, você é minha alma gêmea, pisou no calo da pessoa, ela deixou de ser gêmea. Então, o que ela seria? Uma criatura chifrópaga? Como é que seria isso? Evidente que não. Nós temos que entender e sempre dentro da compreensão mútua nós evoluímos. Mas dizer que as criaturas nasceram na mesma vibração, da mesma forma, existe, como é que se chama isso mesmo? Digital. Existe um digital igual ao outro, poderá ter, uma raridade aconteça, afinal o delegado Fiorini uma vez provou. Mas não, é raridade. Agora, alma gêmea não existe. O Espiritismo faz promessas para uma vida melhor? Não. O Espiritismo não faz promessas. Nós é que deveremos fazer promessas a nós mesmos que nós vamos melhorar. O Espiritismo dá todas as bases do que é a mediunidade, dá resposta por tudo que a gente quer saber através do Livro dos Espíritos, dá também uma assistência muito grande em que a gente, através do Evangelho, vai se modificando. Aí sim, eu me prometo a mim mesmo que eu vou mudar a cada dia. Imagine esse Espiritismo, eu vou a um centro espírita e lá vão me dizer, olha, você frequente aqui, que aqui você vai ter um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ter indústrias lá fora, você vai ter isso, vai ter aquilo. Como a gente vê muitos programas de televisão, as pessoas falando, não é? Não, o Espiritismo não diz nada disso. Você poderá ter tudo isso, desde que você trabalhe e está no teu projeto de vida. No mundo espiritual, existe a escala de espíritos? Sim, em todos os lugares existem. Sempre há fraternidade cristã. Mas em todos os lugares existem a escala de pessoas. Veja, eu e Francisco de Assis. Quem sou eu perto de Francisco de Assis? Menos de um cisco, como o Chico Xavier falava. Menos do que isso. Francisco de Assis está numa escala muito maior. É a escala da evolução. Não é a escala tida como a efêmera no mundo físico. Eu consegui mais do que você, e é isso aqui. Não. É a escala evolutiva da bondade, do amor. Isso existe em todos os locais. É necessário que exista. Senão a gente não evolui. Há centros espíritas que exigem... Eu tomei muito remédio e eu estou com a boca muito seca. Vamos lá. Há centros espíritas que exigem, em seus cursos aplicados, que o aluno tenha um elevado grau de escolaridade. Isso é correto? Realmente existem. Existem e pedem que tenham um certo nível de escolaridade. Alguns pedem até nível universitário. Principalmente alguns órgãos federativos eu já vi fazer. Mas eu acho uma grande falta de amor às criaturas. O centro espírita tem que estar aberto para todos.
para aquele que não teve a oportunidade de estudar, para aquele que é iletrado e para aquele que tem uma grande cultura. Nós devemos estar preparados em todos os sentidos da vida para receber todas as criaturas. Na nossa casa de oração, a Fraternidade Espírita Mensageiros da Paz, uma época tivemos, no começo, era chamado de o Centro das Marias. Nós tínhamos 5 ou 6 Marias, todas elas iletradas. E essas Marias trabalhavam duramente durante o dia. Uma cozinhava, a outra lavava roupa para fora, a outra trabalhava numa fábrica de tecelagem, das 5 da manhã às 7 da noite, iam correndo para a casa de oração, que naquela época não tinha a carga horária definida, não tinha nada. E elas eram iletradas, elas não sabiam nem escrever o seu nome. E, no entanto, todas as comunicações que elas davam, através dos mentores espirituais, seus protetores, me lembro muito bem de uma delas, uma das Dona Marias, uma italiana, Maria Passarelli, ela recebia uma entidade chamada Dr. Lorenzo da Venga Buzzani. Era um médico maravilhoso, que fazia cura sem tamanho, só com a imposição das mãos. E eu lhe dizer, eu pegava, dando e escrevendo, e assim nasceram capítulos de livros do seu Eliseu Rigonati. Muitos capítulos que estão ali nos livros dele saíram de mensagens dessas irmãs que passavam por ela. Nós tínhamos o caso de uma mentora da casa, Ursula Antunes, se manifestando pela Dona Corina, numa das reuniões de sexta-feira, deixando uma palestra maravilhosa. E nós tínhamos na quarta-feira uma reunião diurna, onde as criaturas eram tinham menos sabedoria, não tinham possibilidade de ir a uma escola, ou tinham feito só o seu 4º ano primário. E Úrsula vinha através da mediunidade de Maria Antônia Pavanella, mas Dona Maria não tinha também cultura, era iletrada. Ela repetia a palestra, que a Dona Maria não estava na reunião também. Ela não sabia, era uma mediunidade muito natural. Ela repetia a palestra para as criaturas da quarta-feira, que tinha sido feita na sexta-feira, com seus erros de português, a conjugação de verbo, etc. Mas a palestra, o amor, a essencialidade da palestra estava certíssima. Portanto, não existe isso, não. Onde já se viu colocar agora isso tudo dentro da espiritualidade? Jesus ia no Vale dos Leprosos, atendia os mendigos na rua, nem todos eles falavam 3, 4 línguas, como na época se falava, o grego, aramaico e outras, o Yiddish e outras línguas. Meu Deus, vamos ter um pouquinho de raciocínio, não é? Vamos lá. Só fazer um comentário. Edna Alcântara, eu te respondi, tá? Se não for bem isso que você estava necessitando, pode entrar em contato comigo direto novamente que eu vejo para você, tá bom? Ela queria fazer alguma pergunta? Não, foi lá na rede social. Durante uma reunião aonde tenha leituras e estudos, é natural os bocejos? É falta de educação. E falta de educação mediúnica. Num teatro, eu assistindo uma peça de teatro com uma determinada atriz muito conhecida que foi do Brasil, uma criatura começou a bocejar muito. Ela parou a peça e falou: você quer que eu espere você dar teus bocejos? Aí eu prossigo. Não. Muitas pessoas acham que o bocejar é a aproximação de entidades. Aí começa, e abre a boca, aí os outros também abrem, né? Porque contagia, e diz: algum espírito está se aproximando. Não sei que espírito é esse. Espírito mal educado. Na verdade, isso daí é produzido pelo relaxamento do médium, quando ele está se preparando para o trabalho, e o estômago age de uma forma diferente,
ou porque ele comeu demais, eu não sei o que houve, e começa a se fazer esses bocejos. É muito negativo, porque atrapalha a todos. Não é nenhum espírito que está ali, nem nada. Houve há pouco tempo atrás da nossa casa uma criatura que veio para receber o tratamento, mas ela bocejava e bocejava o tempo todo. Ninguém mais aguentava. Eu fui não pedir para o diretor espiritual o que fazer. Ele falou, vamos esclarecê-la. Aí ela dizia, mas é o meu mentor que está comigo. Olha, eu trabalho tão bem como ele está. E quando ela saía quase carregada, porque ela saía sem vitalidade nenhuma. O bocejo faz com que a criatura perca energia. E tem que se ter a educação mediúnica. Como o médium não deve bater na mesa, não estar com gritarias, ele também não pode estar bocejando. Isso daí é a educação do corpo que a pessoa passa da sua mente para o corpo. Não é bocejo que se faz numa boa reunião. Vamos lá. É verdade que a salvação só está no cristianismo? Imagine. E a lei da encarnação, como é que fica? Se eu estou encarnado como budista, ou eu sou maometano, ou sou daquelas seitas que tem na Índia, que é uma infinidade sem tamanho de seitas, como é que fica? É claro que nas encarnações nossas, nós vamos trocando. Uma hora eu sou isso, outra hora eu sou aquilo, outra hora eu sou evangélico, outra hora eu sou católico, porque o cristianismo, é bom se alertar, e os irmãos protestantes acham que só eles são cristãos, os outros não. E muitos espíritas fazem essa confusão. Uma conhecida minha fazia muito, eu estou com muitas saudades dela, que faz tempo que eu não a vejo, né, Andréia? E não é Andréia de Boituva, não, Andréia de São Paulo. E ela fazia confusão, e ela falava dos cristãos, e eu expliquei sempre a ela, os cristãos são todos que agem dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Jesus, como queiram. E as facções houve o catolicismo, que foi programado, houve a oposição, que foi os evangélicos, que se desmembraram em muitas seitas. O espiritismo apareceu dado de uma compilação do que houve a vida inteira, a manifestação espírita em todas as criaturas, e os espíritos deram o nome de espiritismo para que Kardec fizesse a divulgação da doutrina. Então, não é só através do cristianismo que a gente cresce. Nós crescemos em todas as formas, até o ateu, o cético, ele também cresce se ele é uma criatura que nos ajuda. Ele cresce, certo? Na lei encarnatória, tudo temos para nos fazer crescer. Vamos lá. Se você puder abaixar um pouquinho o dedo aí, Osmir, está bem na frente. Quem foi Jesus? Jesus é o mais alto nível de escala evolutiva de um espírito que recebemos aqui no planeta. Ele é o nosso diretor espiritual do planeta Terra. Dá toda a abertura, respeitando a nossa lei de ação e de livre-arbítrio, ajudando que através da lei de ação e reação nos vamos redimindo para crescer. Jesus é uma criatura que não é Deus, como algumas religiões oriundas do catolicismo diz. Jesus é Deus. Não. Ele sempre falou nas suas pregações, eu estou representando o meu Pai Deus. Ele, Jesus, Filho de Deus,
irmão mais velho, como diz Eliseu Regonati, lá no livro 52 lições, de todos nós, um irmão mais velho. Então vocês vejam que Jesus é uma criatura que está envolta numa evolução muito grande, e esta evolução espiritual não aconteceu aqui no planeta Terra. Já vem em outras esferas, em outros planetas. Ele fez a sua escalada evolutiva para chegar até o grau que é hoje Jesus e que é o nosso diretor, e não vai parar por aí, a evolução dele vai embora. Um dia ele vai ser o diretor do sistema planetário da Terra, ou os outros que são dos nossos outros planetas. Jesus é uma entidade de grande evolução que está sempre como aquele intercessor nosso para Deus, nosso Pai. É para Ele que a gente apela quando a gente quer alguma coisa, não é? Vamos lá. Devemos considerar os espíritas desencarnados como mortos? Os espíritos, desculpa. Pergunte para eles. Perguntem para eles o que eles acham. Vocês vão ter uma resposta. Morto eu estou mais vivo do que nunca. Eu não sou morto. O próprio irmão Braulio disse que às vezes se confunde. Será que eu estou vivo ou estou morto com esse corpo denso que eu tenho? Denso para eles. E é um corpo mais sutil do que o nosso, mas é um corpo. É o perispírito, o corpo do espírito, o primeiro corpo, para se viver do lado de lá. Não estou falando dos outros corpos que o ligam ao corpo físico. Os espíritos desencarnados não são mortos. Alguns brincam com a gente e falam, mortos são vocês, que precisam encarnar, dormir, se alimentar. Se bem que eles fazem tudo isso, né? De uma forma mais sutil. Para viver a vida, preciso, para ter um resgate maior, estar aí na prova, na carne, a carne física, sendo que eles também agem no resgate do lado de lá. Tudo prossegue, mas de uma forma mais sutil. Nenhum espírito está morto, não. Os espíritos são eternos, foram criados eternos na semelhança de Deus, nosso Pai. E será que um dia seremos como Jesus? Sim. Daqui a bilhões de anos, seremos. E Jesus está bilhões de anos além da que a gente. Vamos lá. O que pode nos falar dos relacionamentos extraconjugais? Olha, à medida que uma pessoa escolheu a outra para ser o seu parceiro, a sua parceira, numa vida física, não pode haver traição. Se escolheu com carinho, com amor, por que a traição? Por que essa satisfação que, na verdade, não existe? Não existe essa satisfação. Existe algo de uma paixão física, uma paixão que degenera, que passa o tempo e a pessoa se arrepende, e vocês não sabem como ficam as coisas do lado de lá. Uma mulher marcada por uma traição, vocês não sabem o que é isso quando ela não sabe perdoar. Eu doutrino obsessores há muitos anos, desde 1977. E olha, são doutrinações para 1, 2, 3, 4 anos. A mulher não perdoa fácil. O espírito que encarna muito na linhagem feminina não perdoa fácil, não. Uma traição. O homem já deixa para lá. E a perseguição é imensa. Olha, se vocês lerem o livro de Ivone Pereira, vocês vão ver o que ela provocou desde quando encarnada na França, das voragens do pecado, cita-se ali, quando
marcaram ela, não só por isso, mas por outras coisas que ela não cita ali no livro, quanta perseguição que houve e quanta dor, e só hoje é que estão dando os primeiros passos para um resgate. As criaturas que vivem assim se acham os grandes homens, as grandes mulheres, se acham os garanhões da vida. Mas olha, vocês não sabem como vivem essas criaturas desencarnadas do lado das entidades. Sejam eles no umbral, sejam eles onde estiverem, o sofrimento é muito grande. André Luiz cita num dos capítulos que ele encontrou com uma determinada criatura que era empregada da casa dele, e ele ainda era solteiro. E ele desrespeitou essa criatura. E essa criatura está me vindo o nome aqui, mas eu não vou falar. Essa criatura, vocês procurem lá no livro, essa criatura, nessa situação, ele ficou envergonhado, mas muito envergonhado por tê-la desrespeitado. E ela disse, não, vamos continuar como irmãos, com todo carinho, com todo amor, porque a vida prossegue. Porque essa criatura soube perdoar. Era uma enfermeira amiga que soube perdoar. E, no entanto, nem todos perdoam. E há homens também que não perdoam. No livro do Humberto de Campos, há um caso em que a criatura, pela traição ao esposo, juntamente com o seu melhor amigo, deram remédio para o marido dormir na sala e depois derreter o chumbo e jogaram no ouvido dele. E ele desencarnou numa morte violenta, em que as criaturas foram tidas no mundo físico como se ele tivesse se suicidado usando tais situações. E olha, depois o irmão X conta quais foram as consequências. A encarnação futura dessa criatura, isso foi no século XIX, né? A dor que ela teve no físico, vir totalmente desequilibrada, com uma criatura totalmente mongoloide, não o espírito que foi prejudicado, mas a esposa, e vai por aí afora, e a perseguição do espírito, até que um dia ele pôde perdoar. O homem, por incrível que pareça, perdoa mais fácil essas vilipendiações do que a mulher. Vamos lá. Quais são as consequências para os encarnados que utilizam serviços espiritualistas para prejudicar outras pessoas e até mesmo, entre aspas, recuperar um amor perdido? Olha, para começar, não são serviços espiritualistas. São serviços que procuram os espíritos de porcos. A verdade é essa. Não tem nada de espiritualismo. São criaturas que se utilizam de uma magia negra, errônea, para se trazer aquela criatura de volta, quando a criatura não tem nenhuma ligação com a criatura que está pedindo, aquele que pede para tirar o marido ou a esposa do outro, e vai por aí fora a casa do outro, prejudicar o colega de trabalho. Isso daí são criaturas que estão lesando o elemental primário. Vão passar por situações difíceis naquilo que se chama o choque de retorno. Tudo que se deseja para os outros, se pede, depois bate em si. Se não for aqui, pode durar alguns anos, pode ser do lado de lá, pode ser na próxima encarnação. As pessoas que agem desse jeito, tendo essas casas que fazem essas maldades, vão responder por isso, porque estão ajudando essas criaturas a mexerem o elemental primário para fazer tais situações drásticas. Estão se utilizando de elementais e outras coisas mais,
deixando com que as criaturas não evoluam. O que eu vou falar pode-se achar que todo câncer seja oriundo disso. Não é. A parte emocional, a parte física, mas as criaturas, uma grande quantidade que passa por um problema do câncer, é originário de terem mexido no elemental primário, lesado o magnetismo do seu corpo, e hoje aparecem os cânceres para que haja um resgate, expelindo coisas que se fizeram nesta ou em existências pretéritas. Certo? Nunca ajam dessa maneira. Não queira ter aquilo que não está no teu programa de vida, porque você fica totalmente lesado. Há criaturas que recebem cartinhas dizendo: olha, essa criatura não está na tua existência, cuidado, não dão valor, não dão nada. Depois passa-se o tempo, a tragédia está feita, a torre negra está diante da sua existência, e para derrubá-la fica muito difícil. Vamos lá. A próxima pergunta você já falou um pouco, que era quais são as consequências para as pessoas que oferecem esse tipo de serviço? É o que eu já falei, nem vou repetir. Certo. É trágico. Se você pega alguém aqui físico para matar uma outra pessoa, você depois fica na mão dessa criatura que eles estão fazendo chacota e te pedindo dinheiro, porque senão vão te denunciar. Já pensou que lindo é isso, né? Pois não. E vamos para a última pergunta que eu tenho aqui em mãos. O planeta Terra estava como uma Sodoma e Gomorra. Com a pandemia, isso vai ser mudado? Não acho que o planeta Terra estava uma Sodoma e Gomorra. Como ela é titular de Sodoma e Gomorra, as bacanais, as tragédias eram tão grandes. Eu sei que nós estávamos totalmente degringolados. Estamos. Agora, Sodoma e Gomorra teve um fim trágico. O meteorito, eles disseram que foi as chagas do fogo do céu que caíram lá em cima das duas cidades, e que quando fugiam, a esposa de Ló virou para trás e olhou, que não era proibido olhar para trás, e justamente ela virou uma estátua de sal. Isso daí é simbólico, porque o sal é ácido, é a acidez das coisas erradas. Olha, hoje não vamos virar uma estátua de sal. Só um minutinho. Mas, através das pandemias, são fáceis também. Tá travando a internet. Vamos aguardar só um minutinho. Eu acho que voltou agora. E a humanidade faz esse resgate através dela. Nunca é que seríamos Sodoma e Gomorra. Mas tem uma coisa. Não é tudo isso que está aí acontecendo, a pandemia, as situações difíceis, que vai fazer-nos mudar de uma hora para outra, não. A natureza não dá salto. Veneza está maravilhosa, os oceanos estão lindos, tudo está sendo verde, etc., porque nós estamos em ação. Assim que passar isso, nós vamos continuar, porque nós estamos em processo evolutivo. E através do processo evolutivo, aos poucos, nós vamos modificando a nossa maneira de ser. Repito, a natureza não dá salto. Um longo carvalho, se ele cair, ele cai em cima das pequenas ervas,
e sufoca todas. Então, vagarosamente as coisas vão modificar. Não é porque teve tudo isso que amanhã vamos acordar sem o vírus, ou ele controlado por uma vacina. Então, tudo mudou. Não, não é tudo mudou, não. Vocês vejam que quanta coisa errada está acontecendo. Quanto desvio de dinheiro é política? É. Mas tenho que falar. Quanto desvio de dinheiro está sendo feito através de compras de respiradores, etc., em que eles não chegam e o dinheiro vai direto para o bolso de alguns políticos? Quanta coisa! É aos poucos que nós vamos mudar, minha gente. Não é de uma hora para outra. Não vamos ter essa ilusão, viu? Vamos lá. As perguntas que eu tinha comigo eram essas. Muito bem. Eu fico contente. Eu creio que, não sei se esclareceu, pois não. Existe umas 3 perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Fala. Deixa eu buscar aqui, só um minuto. Diga os nomes das pessoas. Só mais um minutinho. A Luciana, ela está aqui nos assistindo, está agradecendo a todos pelas vibrações, que ela está se recuperando bem. Ela tem que comer 12 pacotes de bala de coco, ela fica melhor. O Silvio, que deve estar junto com a Priscila, pergunta: o que você poderia falar sobre o personalismo na casa espírita? E é para uma palestra, né? O personalismo na casa espírita. Bom, todo diretor espiritual põe o seu personalismo na casa espírita. Está visível. Quando a gente entra numa casa espírita, a gente já conhece. Isso é natural, é comum e não é nenhuma coisa errada, viu? Agora, o personalismo de fazer o espiritismo a moda da casa, isso sim é errado. Nós não podemos esquecer do que é a doutrina espírita. E não é só o diretor, não. É os médiuns também. Há médiuns que falam assim: você continua o mesmo. E eu repito para médium ou para médium: e você continua o mesmo ou a mesma. Não melhora nem um pouquinho. Não pode ser assim. Nós não podemos. A gente tem que melhorar e esquecer o homem velho. Matar o homem velho que está dentro de nós para ressurgir o homem novo. Qual é a outra pergunta? A Juliana, ela fez uma pergunta aqui quando a gente estava falando sobre o bocejo. Ela pergunta: e lacrimejar? Tanto o bocejo quanto o lacrimejar ou qualquer outra reação, Osmir, teria alguma coisa a ver com a parte do médium aí que a gente tinha comentado? É do médium, sim. Não é do espírito, não. Ora, se o espírito é um espírito alegre, ele vai ficar lacrimejando? Se é um espírito obsessor, raivoso, ele vai ficar lacrimejando? É de um médium, sim. Ele deve ir se reestruturando o seu emocional, ir buscando lá dentro o que está afetando para ele ir se corrigindo. Eu repito, na hora do trabalho mediúnico, a pessoa se relaxa e se ela deixar, pega fogo. Ela tem que se relaxar, se policiando para que não comece a fazer coisas erradas. Eu me lembro de uma criatura que ela não está mais entre os encarnados, mas deve estar me escutando, que ela sentava na mesa, daqui a pouco ela precisava levantar. Ela levantava umas 10 vezes para ir fazer xixi. Mas é porque ela relaxava. Até o dia que foi dada uma medicação para ela, e foi uma medicação que era farinha, viu? Ela achou que estava tomando uma medicação, como é que chama? É placebo, né? É. Ela achou que estava tomando medicação forte. Nunca mais. Ela deu um comando lá emocional dela, acabou. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, tá?
A Alice ela pergunta: o que a água fluidificada nos. Ah, tem aquelas criaturas que têm faniquito, que não param um minuto na cadeira. Lá no centro nós temos umas cadeiras que precisa apertar o parafuso, que tem mais de 100 anos, e também precisa colocar um pouco de óleo antes de sujar a roupa, né? Porque senão fica nheque, 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 nheque. Ainda mais quem sofre da coluna, a minha cadeira fica nheque, nheque. A inquietação muscular que a gente tem, é só relaxar, pronto. Vamos lá. A Alice ela pergunta: o que a água fluidificada nos proporciona? Olha, tá em cima da hora, né? Sim. Isso já foi até dado uma palestra aqui. A água fluidificada nos proporciona tudo que é de útil. Você procura no livro de Eliseu Rigonati hoje, o livro está pelos caminhos do Espiritismo, a questão da água em que ele deu para uma prima do Felipe, que vem no centro hoje, o Felipe Marim Carneiro, e ela era bebê, e o quanto foi bom para aquela menina que passou tudo que ela tinha. Uma água que ele recebeu da Sheila, do lado do Chico Xavier, trouxe, entregou para ela. Água fluida nos cura, assim, traz boa assistência. Se for um trabalho mediúnico, através do passe ou de uma desobsessão, o médium tomando um pouco de água, ele se refaz mais rapidamente das energias devidas, porque é energizada a água. E às vezes coloca até remédios na água, remédios que são trazidos do campo espiritual, dos laboratórios do invisível. Pois não. O Alexandre, eu acho que não vai dar tempo porque a gente já está em cima, mas ele falou que ele gostaria que fosse feito comentário sobre buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu acho que a gente tem que buscar as coisas, o reino de Deus, quando estamos na Terra. Não esperar buscar as outras coisas. É buscar tudo junto, tudo no mesmo momento. Mesmo que a gente ache difícil, acha que não pode ser, acha que tem que ser, uma prece é buscar o reino de Deus. O amor é uma pessoa necessitada da rua, uma criança que chora, olhar o rosto de uma criança, dar um sorriso, é buscar o reino de Deus. Isso nós devemos estar preparados sempre. Tem que se preparar em buscar sempre, não buscar uma coisa para depois pegar outra. Não. Aí, e se vier o desencarne, como é que fica? Certo. E aí, Igor? Nós só temos 4 minutos, Osmir. Eu acho que era interessante se conseguir responder essa última aqui, que foi a Edna que fez, que diz respeito ao que a gente estava conversando dos médiuns também, né? Ela pergunta: o que é doado quando alguém te dá um passe? E qual o mecanismo dessa doação? E quem recebe sente um grande bem-estar? O que é doado? Energias vindas da natureza, das plantas, das ervas, energias traídas do fluido cósmico universal pelos mentores espirituais, energias da própria sala, dos médiuns que estão fora da sala de passe da Câmara, que estão doando energias, no caso nós lá na mesa mediúnica. Isso daí é doado às criaturas. E depois qual era a sequência? Ela perguntou da mecanização dessa doação e se quem recebe sente um grande bem-estar. Em primeiro lugar, a mecanização é uma limpeza da aura da pessoa, uma aura carregada de tudo que você pode ter de negatividade. Aí então ela é limpa e depois, claro, vai atuar nas vísceras, nos órgãos, dando assistência necessária à parte física, à parte nervosa do médium, à parte dos chakras, e é evidente que ela vai se sentir bem. Agora, se for um médium destrambelhado, é evidente que você não vai se sentir bem. Ou se você não estiver preparando-se bem para receber um passe, estiver com o olho aberto e um fechado para ver o que acontece,
ou porque esse está melhor do que aquele, porque que naquela criatura foi feito um passo melhor, mais demorado do que o meu, aí você perde tudo. Tem pessoas que agem desse jeito, viu? Vem reclamar comigo, agem desse jeito. É porque o passe dele foi melhor do que o meu. Não pode ser assim, sabe? Nós temos que ter uma iniciativa muito grande de saber fazer as coisas. O mecanismo é esse, é o bom fluido, que poderá vir do médio, de tudo isso que eu falei, ou apenas o passe espiritual com os espíritos. Pois não. Vamos encerrando então, Osmir, porque está em cima da hora. Eu agradeço ao Criador por tudo, agradeço ao irmão Braulio que me esteve aqui nesses momentos, me dando a assistência necessária, a querida Ivone Pereira também, que esteve aqui ao meu lado. Agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, e que bênçãos de paz caiam nas vossas cabeças. As pessoas que fazem o grupo de pré estejam em ações, eu já vou para lá. Boa noite a todos. Até. Yuri, os vossos agradecimentos. Obrigado. E o que você achou da reunião, do live? Você está perguntando para mim? É lógico, tem outra pessoa? Só Tem. Desencarnados. Pois é, não deixam de ser, né? Não, eu achei que foi bom, foi dentro do programado. As perguntas, algumas perguntas, eu sei que são perguntas repetidas, mas foram perguntas que pediram para fazer novamente, porque se pedem para fazer é porque tem alguma utilidade, né? Então, algumas perguntas aí que a gente falou já foram respondidas algumas outras vezes aí, mas foi solicitado que fizesse. E eu acho que é isso mesmo. Em relação aos domingos, pelo que eu fiquei ciente, está sendo resolvido ainda. Tem alguns projetos aí de alguns médiuns que entraram em contato, querendo montar um grupo aí para fazer algo diferente aos domingos. Mas isso a gente vai conversar aí durante a semana aí para ver o que vai ser feito e poder passar para o pessoal aí. De restante, agradeço a todos aí, mais uma vez pela presença, por estar aqui conosco. Nós vamos convidar a Roberta para a prece final ou ela está de pijama? Não, tá de pijama. Que pena. É o de onça? É o de onça? Não. Hoje é o da onça? É o da onça. Eu nem olhei direito aqui. É o da onça. Eu tenho que ficar olhando as telas aqui, nem deu para ver direito. Mas enfim, eu queria também, fiquei feliz em ver você aqui hoje, viu, Maria Lúcia? Espero que você possa continuar nos acompanhando aí. Então seria isso. Muito obrigado a todos aí e vamos para a prece de finalização, que já vai cair. Se cair, pessoal, desculpa, mas não sou eu não, é o próprio site que derruba. Faz a prece, Roberta, sem aparecer, faz a prece. Pode aparecer também. Todo mundo usa pijama? Vamos lá. Jesus, nosso Mestre, Pai Deus Criador de todos nós, que possamos ter uma semana abençoada, que somos gratos à nossa oportunidade de estarmos todos reunidos sempre e levando sabedoria e paz a todos que estão precisando neste momento. Muito obrigada e que todos tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Até logo, pessoal, e uma ótima semana a todos.